índios estão reunidos, né, tomando aquela bebida fermentada dele, comendo. Aí eles quebram a cabeça do inimigo que está preso lá na aldeia, né, um pedaço de pau, cortam, carneiam, né, o corpo dele ali e consomem, acreditando que eles vão adquirir as capacidades do inimigo que foi morto ali. Ao mesmo tempo, o inimigo que foi ali aprisionado, ele tem um compromisso de honra, de aceitar esse sacrifício, de aceitar tudo, né? A guerra, nesse sentido, eu estou falando aqui, por exemplo, de sociedades indígenas da América do Sul, que viviam aqui no Brasil antes da colonização portuguesa, chegada efetiva dos europeus, né? Eles tinham um código de conduta de guerra, eram sociedades guerreiras. O elemento ético da coragem, da bravura, de aceitar o seu destino, inclusive de preso, de prisioneiro que vai ser sacrificado, é muito importante para eles, né? A guerra também é um modo de organização do cotidiano que, assim como o trabalho, a produção de meio de sobrevivência, vai afastar o humano do animal, né? Como eu estava dizendo, o que rege o animal, de modo geral, são ciclos naturais ou então ciclos orgânicos, como a produção de hormônios, né? O passeio do hormônio pelo organismo, né? Mas o humano cria essas regras. A própria guerra também é uma forma, uma prática, um dispositivo cotidiano que nos distingue, nos afasta um pouco dos animais, né? Os animais caçam, chegam a ter aqueles duelos do tipo, dois machos disputam a hegemonia, né, sobre um bando de fêmeas, a sociedade dos leões, por exemplo. Isso é trivial, né? Mas a guerra humana, né, ela é organizada, ela não é um combate eventual, esporádico, ela é organizada. E ela tem um elemento também de um dispêndio de recursos muito grande. Os momentos rituais em que as proibições são abolidas e você pode fazer algo que não fazia no cotidiano, eles também são momentos de dispêndio dos recursos guardados. Daí até a tese interessante do Bataille, de que embora a ciência econômica tradicional tenha essa tese de que o homem tende à economia, a poupar e a ser econômico, né? A gente falou disso nos nossos encontros no minicurso, né? O ser humano, ele tem uma tendência essencial a poupar. O Bataille, a partir desse estudo aqui, em um estudo de outro livro, só retomando, e ele coloca como uma experiência interior. O erotismo, né, nasce de uma experiência interior, então é humana. Não tem erotismo animal, só erotismo do homem. O homem é que vive essa experiência interior. E essa experiência, ela nasce e ela se origina dos interditos. Esse desejo erótico, ela nasce das proibições. Então eu vou desejar algo que me falta e algo que a sociedade diz para não que interdita, né? Então esse desejo, essa experiência, ela é tomada, né, para movimentar. Então o erotismo tem essa ideia também da mobilidade, né, do movimento, do ir adiante, como essa experiência interior, né? Então é isso que se coloca na obra durante esses 4 encontros que nós tivemos. Em alguns dos capítulos foram abordadas algumas questões ligadas a essa experiência interior, aos interditos, às transgressões, a essa forma, né, do homem lidar com essa energia, com esse desejo, né? E o que movimenta esse desejo? Pode ser a fé religiosa, pode ser um desejo, uma paixão amorosa, um desejo sexual. Então são muitos motivos que fazem com que esse erotismo ele aflore, né? Ele vá em busca, né, do seu objeto de desejo. É uma experiência interior, mas o seu objeto de desejo ele é exterior, ele está fora. E ele vai em busca, né, desse desejo. Então eu pensei assim, como vocês viveram os 4 momentos, né, alguns estiveram presentes nesses 4 encontros, e já passou
se passaram 2 semanas, então eu acho que pode ter ficado alguma dúvida ou pode ter surgido alguns questionamentos, né? Essas leituras podem ter voltado, as nossas conversas também. E eu queria ouvir, então a minha participação aqui seria no sentido de agora saber o que ficou do nosso minicurso, assim, o que chamou a atenção, o que vocês têm a dizer agora, o que a leitura da obra interessou, o que foi surpreendente, o que não foi, ou então como é que vocês vivem o erotismo de vocês, né? Assim, como é que eu vivo com o meu eros, com o meu erotismo, como é que eu lido com ele, como é que eu identifico, né? Como é que eu me encontro de forma harmônica ou não. Eu acho que é uma coisa que a gente pode pensar assim, juntos, porque faz parte da nossa vida, faz parte das nossas relações, né? O erotismo está em nós somos seres eróticos. Então eu penso que seria interessante conversarmos sobre isso. E aí, vamos lá. Interessante estudar sobre erotismo. Por exemplo, antes eu não tinha percepção do que seria erotismo, né? Mas a partir do momento que eu comecei a estudar, fazer algumas pesquisas relacionadas, e também nesse livro, né? Eu pensava que o erotismo, na verdade, seria algo pornográfico, entende? Quando se fala em erotismo, você já tem essa percepção de algo grotesco, feio, né? Mas não, na verdade o ser erótico é algo mais da sensibilidade, em que nós seres humanos estamos constantemente erotizando, como o Bataille bem diz, né? E que há justamente essa diferenciação entre o erotismo não é algo vulgar, até mesmo porque não é pornográfico, né? Diferentemente da pornografia. O erotismo é algo que ele faz essa dicotomia, diferenciação entre o erotismo, quando retrai o erotismo vida e morte, né? O eros e o thanatos, né? E também é que essa diferenciação, nós somos seres eróticos constantemente, diferentemente dos animais, porque nós somos seres racionais e tem essa questão de ter aqui. Ele fala também, como vocês bem colocaram hoje, né? Já foi discutido durante o minicurso, infelizmente não pude vir todos. Ele fala sobre a interdição e a da transgressão, né? A interdição, como o Saulo bem ressaltou hoje, que é justamente essas questões de trabalho, acumulação, disciplina. Nós seres humanos temos isso, né? Outros animais não têm isso, né? E essa transgressão seria o quê? A ruptura e também a quebra das correntes da interdições. Uma vez que nós somos seres transgressivos, contínuos, né? Ao mesmo tempo que ele disse, nós somos seres descontínuos, aliás, né? Contínuo é referente à pedagogia de Paulo Freire. E essa transgressão, ele aborda o erotismo como algo a ser alcançado justamente na ruptura, onde provoca a angústia e a sensação do pecado. Né? E eu queria fazer uma pergunta. Seria a transgressão um mundo dionisíaco? Não é dionisíaco? Dionisíaco. Já que retrata sobre a violência, a desordem e esse excesso, né, do ser humano em si. Acho que pode ser. Levando mas a questão do carpintismo também. Acho que está mais para Dionísio do que para Apolo. Com certeza. Está mais para o Deus mesmo dos excessos, né? De você romper com as barreiras, né? O que eu interdito é a barreira que se constrói. Então, quando você transgride essa barreira, pula esse muro, você está, né, liberando a sua... querendo essa liberdade. Então, Dionísio é essa liberdade, né? Acho que está mais para Dionísio mesmo, que está uma atitude apolínea. Na minha visão também. Até porque os rituais dionisíacos eram rituais que alguns excessos, do nosso ponto de vista racional ou cristão, eles eram praticados, né? Vários excessos. Embriaguez, o ato sexual e tal. E exemplificariam esses momentos em que o interdito é suspenso e a transgressão. Uma coisa comparável a isso é o carnaval. Né? O carnaval é um momento em que algumas obrigações são suspensas, a obrigação de ficar sóbrio, né? O cara passa 4 dias bêbado, obrigação de
tipo, não pode chegar pra menina e dizer, ei menina, me dá um beijo na boca, você vai, no carnaval você vai faz isso, né? Você suja o povo, joga farinha, gasta desperdício, farinha, ovo. Goma. Ai, que chato. Faz. O Jorge Bataille foi um cristão muito devoto, muito jovem. Após essa religião. Ele mesmo diz, inclusive, é uma questão epistemológica muito interessante desse trabalho. Numa época em que a ideia de imparcialidade científica ainda era muito forte, né? Coisa que hoje a gente até valoriza, não só aceita, mas valoriza a questão de que o ponto de vista ele é um recorte, ele é uma transformação daquilo que está sendo observado, né? E o Bataille diz, isso aqui não é um estudo científico naquela linha imparcial, não sei o quê. Isso aqui é um relato, né? que tem também essa experiência o relato, é um relato sobre outras culturas, mas que se mistura ao relato da experiência religiosa do próprio Bataille, da experiência mística dele, né? Ele diz num determinado momento aqui, eu já não tenho uma ligação com o cristianismo, por exemplo, mas eu entendo, pela experiência que eu tive no cristianismo, eu entendo de uma forma muito forte essa questão do ponto de vista religioso. Ele diz, o ponto de vista desse texto aqui não é um ponto de vista imparcial, dito, né, científico. É um ponto de vista da paixão mesmo, da experiência da paixão. Mas hoje a gente já pensa diferente. A gente já aceita e valoriza a ideia de que a ciência se faz com paixão. Com paixão a palavra não, é com preposição. Tem também um crítico sobre erotismo, que é o Francisco, não é esse povo? Alberoni, exatamente. Ele faz essa diferenciação entre a paixão e o amor, né? Onde a paixão é algo bem efêmero, o amor já é um pouco mais passageiro, algo que, né, mais profundo no sentido. Sim, se costuma fazer muito essa distinção entre o sentimento amoroso e a luxúria, né, o desejo sexual, mas são coisas que, num determinado ponto, elas se misturam um pouco, né? Uma reforça a outra, né? Tem que contar que, em muitos casos, a paixão amorosa, o sentimento amoroso está ligado diretamente ao desejo sexual, né? O interessante é assim, que ele vai dizer que essas religiões, como eu estava dizendo antes, como o cristianismo, elas também se fazem, elas também têm uma relação muito forte com o erotismo, não no sentido de que em determinado momento a prática erótica vai ser liberada para se fazer. Ela tem isso também, o cristianismo, né? O casamento, o dogma tradicional do erotismo só dentro do sacramento do matrimônio e tal. Mas o cristianismo, ao repelir o sexo, o interdito do cristianismo é mais forte. Então a transgressão, isso vai ser diferente da transgressão, um pouco diferente, da transgressão institucionalizada de outras religiões. Essa transgressão é institucionalizada, ou seja, ela não é uma transgressão. A palavra transgressão, ela tem um pouco aquela conotação de algo que ameaça uma ordem social, principalmente se o seu ponto de vista for bastante conservador, bastante moralista, né? Mas a transgressão, o Bataille chama muito atenção para isso. Ela é um elemento de coesão social, ela é um elemento que garante. Você transgride para depois você voltar a ser uma ovelhinha obediente ao rebanho, né? Ele chega a colocar como uma coisa necessária a transgressão. Ela é necessária na sociedade, tanto quanto o intervir. Né? E aí o erotismo nasce dessa dialética aí entre interdito e transgressão, descontinuidade, continuidade, presente na vida e na morte. Então, um dos modelos que a Bataille aponta para o funcionamento do desejo erótico nosso, ocidental, né, cristão, é aquele que se intensifica na experiência da transgressão, de alguma maneira, o querer o que não pode. Então,
ele vai se fundar nessa busca desse proibido. Né? O erotismo, então, ele precisa, para se intensificar, o sentimento erótico, o desejo erótico, de um elemento de proibição. Né? Por exemplo, o fato de você não poder fazer a qualquer momento. É interessante, sim. O Bataille não distingue rigidamente o humano dos outros seres. Na verdade, ele vai dizer que essa coisa da transgressão é como se fosse uma tentativa de um acordo com o nosso lado instintivo, que é o que nós temos de parecido um pouco com os outros animais. Né? Nós somos o único animal que observa, ou seja, que respeita, minimamente que seja, os interditos que a gente cria. Os animais não têm essas, aparentemente pelo menos, não têm essas interdições. Por exemplo, na questão da proibição, do que é proibido. Né? E esse desejo, agora, então veja, esse desejo vem da noção de proibição porque ela toca diretamente o nosso imaginário, ou, usando a expressão do Bataille, o nosso mundo interior. A nossa experiência interior, como a Socorro enfatizou muito bem aqui, o erotismo é uma experiência interior. Ele é uma experiência de imaginário. Ele é uma experiência de um tipo particular de afeto. Não um afeto mais corpóreo, mas um afeto ligado à imaginação. Que é o que fundamenta o que nós chamamos de sentimentos. Ele fala como uma busca psicológica, né? Uma parte lá que ele diz que o homem busca isso, é uma busca psicológica, e ele sabe que está fazendo isso, e o animal não tem essa consciência. Acho que foi a Socorro que falou que o erotismo é uma coisa particular do ser humano, que é pensado. O que eu vi, tinha dito, você também tinha ressaltado. Então, olha só, você vai ter esse desejo por aquilo que é de algum modo inacessível, quer dizer, a própria vontade, a ânsia de uma ligação, de um contato, uma ânsia que também é um pouco uma ânsia de expansão da sua experiência corporal própria, né? E, usando a expressão do Bataille, é uma ânsia de continuidade, de ter uma continuidade com algo. Aí ele diz no começo do livro, nós somos seres descontínuos, ou seja, nós somos soltos, né? Nós não temos uma ligação efetiva com o outro, né? Com o ser amado. E a experiência da paixão, inclusive, ele diz, é uma experiência perturbadora. É uma experiência de quebra, né? de um interdito, a necessidade de ser racional o tempo todo, né? A gente aceita as nossas escapadas à razão. Embora, né? Né? Porque elas são também... Embora quando, por exemplo, está no ato do erótico, né, da cultura, essa quebra, é como se a gente agisse como animal, né, que ele faz essa comparação. Exatamente. Em que você está em constante busca da presa, né? Você busca esses desejos ser concretizados. No caso, o erotismo ele só vai surgir porque é uma coisa que eu desejo, que eu quero e que eu não posso. É um dos modelos básicos dele. Ele é um intensificador. Claro, você vai ter a questão biológica, hormonal, com certeza. Né? Os ciclos do corpo, o ciclo do homem, do corpo masculino, do corpo feminino, que intensifica e o que particulariza a experiência sexual humana é o que o Bataille vai chamar de erotismo, que é o que se liga ao que ele chama de vida interior, o nosso imaginário. O nosso erotismo não é feito de pura cópula, de puro coito. Ele tem um universo afetivo bastante envolvido, né? A própria questão da proibição, essa pessoa aqui pode, essa não, você está entendendo? Essa pessoa aqui, não sei o que, essa situação aqui, essa ânsia de continuidade, justamente a continuidade não se constituiria aí no que é possível, mas justamente daquilo que é menos acessível. Está diretamente ligado à nossa visão de nós mesmos como seres descontínuos, ou seja, incompletos. É porque, assim, o erotismo nasce da falta.
eu li isso também em outros trabalhos sobre o erotismo. Você deseja o que lhe falta. Se não lhe falta nada, como você vai desejar o que você já tem, né? Então você vai desejar aquilo que lhe falta. Então esse é o ponto de partida para essa força, né? Para essa energia erótica. Por mais que a gente encontre aquilo que nos completa, quando ele diz que somos seres descontínuos, né? Nascemos só e morremos só, né? Há essa separação. Aí veja bem, como eu desejo algo que eu não tenho, então eu vou lidar com todas as minhas forças para eu ter aquele objeto. Aí o erotismo tem como princípio a própria destruição, porque quando eu tenho esse objeto de desejo que eu já possuo, ele se destrói, porque eu já possuo, então eu já vou buscar um outro objeto de desejo. No caso, ele está sendo sempre renovado, porque nós seres humanos, nós nunca estamos satisfeitos com aquilo que nós temos. Sempre estamos à busca de mais e de mais. Isso. E aí, esse desejo não é só sexual. O erotismo não é só uma atividade sexual. É sexo e é outra coisa. É tudo aquilo que você deseja. Não, é o ato erótico. mecânico tem toda uma questão emocional envolvida. Até quando ele não envolve o que a gente chama habitualmente de paixão, por exemplo, ou sentimento amoroso. Toda uma questão de um desejar, né? É engraçado para os estudos do Freud, do Sigmund Freud sobre sexualidade, e que ele coloca a questão do objeto de desejo muito forte. Enquanto a sexualidade animal seria difusa, a humana ela tende, na perspectiva do indivíduo, a se voltar para um objeto de desejo. E esse objeto de desejo ele ganha um valor particular. Aí ele chama isso de fetichização. Você cria, já viram, não acredito que vocês já viram a palavra fetichar, e tem fetiche, não sei o quê, por pés, né? Por não sei o quê, uma fixação por uma parte do corpo da pessoa amada, né? Uma roupa, uma peça de roupa, né? Peça íntima, né? Então você mobiliza a sua sexualidade focando, né, seria uma situação, um objeto de desejo. E esse objeto de desejo também, a entender pela contribuição do Jorge Bataille, ele vem também de uma experiência que é transgressiva, ou que é potencialmente transgressiva. Mesmo a relação sexual mais legitimada no corpo social, ela toca um limiar de transgressão já pelo fato de que a gente não pode fazer que nem os gatinhos, os cachorrinhos que você cria em casa, você está recebendo a visita e tá lá, os dois bichos lá, né, fazendo amor lá na frente das visitas, do não poder, que nem o animal. É como se fosse um mecanismo de compensação, eu acho, né? A gente não tem mais a liberdade animal, mas a gente tem um elemento dispositivo psicológico que dá um encanto potencialmente à prática muito maior. Encanto potencialmente? Sim. Como é que esse erotismo surge? Então, eu fico pensando às vezes, né? Por exemplo, a morte é um ato erótico. Você se entrega à morte, né? Ali, ela te engole, ela te aniquila. Um outro ato erótico, que é veja a solidão. Tem pessoas que se entregam à solidão, que vivem a solidão, que há toda uma entrega de corpo e alma à solidão. Um outro, o silêncio. Tem pessoas que se entregam ao silêncio. Estava pensando também na vingança. Sim. Que se entregam O ressentimento. O ressentimento. Tem algo. Vivem aquele desejo. Intenso, né? Intenso. Provavelmente a intensidade extrema, né? Do erotismo. Essas entregas que nós temos diariamente por muitas coisas. E se vive isso em várias situações. E cada um vive ao seu modo. Alguns demonstram com mais vigor essa energia, esse erotismo, outros são mais, não tanto, né? Não é tão forte. E aí cada um ao seu modo vai expressando isso. Tem coisas que se despertam mais no nosso imaginário, e o erotismo está sempre associado a isso mesmo, a fantasia. É o ingrediente principal do elemento erótico, fantasiar, imaginar. E vem justamente da experiência interior, né? Todas essas experiências
nas quais a gente está fazendo um exercício de observação de algum caráter, de algum grau, sei lá, de volúpia, né? De uma certa volúpia, aquela palavra que indica, né? O desejo erótico, da volúpia, da vingança, né? Do ressentimento, tem a ver com a experiência tem a ver com a experiência interior do humano, que é o que aparentemente, né, mas é uma aparência muito forte, né, uma das coisas que nos distinguiria de outros animais. Eu estava pensando em algumas questões aqui, né? Se você pensar o erotismo, né, então, outro desdobramento da tese do Bataille, que o erotismo é uma das principais formas de caracterizar o humano, né? E não porque ele não está tentando caracterizar pela prática mera do trabalho, ele está caracterizando como algo que impulsiona uma vida interior, a vida interior, a experiência interior, né? E vê que quando ele coloca que você tem o erotismo, né, do corpo, do coração e o erotismo sagrado, como se fosse o encontro da alma no corpo. A experiência que a gente tem em termos de alma é uma experiência emocional, né? De sentimento, né? De sentir. É nesse momento que a gente pode sentir na gente algo como a alma, né? Digo, a nossa experiência mesmo, assim, não do tipo, a alma é isso, depois que morre, isso é uma abstração, né? Mas assim, digo, vendo a morte como se fosse o último ato erótico, será que não poderia ser o início do erotismo? É no sentido, por exemplo, em que a morte sempre está próxima, relativamente próxima para quem já se reproduziu, quem já garantiu a descendência da espécie. Então a morte, ela toca o ciclo reprodutivo, né? E ela é muito ligada, o Bataille, por exemplo, associa também ao erotismo, porque na morte, assim como no encontro erótico, ou na experiência de encontro erótico, eu não estou chamando simplesmente o ato sexual. Até aquele momento que você ama e se sente amado, mesmo que seja um momento breve, ele tem essa expectativa de uma continuidade. Então, aquela descontinuidade do ser, né? Eu sou incompleto, me senti completo, ou seja, me senti contínuo, me liguei ao ser, né? A tudo, ao outro, né? Às coisas, ao ambiente, ao mundo ao redor de mim, porque eu me senti completo. Ele vê isso tanto na morte como no erotismo, né? Agora, certo, o erotismo seria uma das formas peculiares de caracterizar o humano. Isso é, por exemplo, um tipo de palavra de ordem, temos que ser eróticos, temos que não sei o quê. Claro que não, né? E outras questões entram para serem pensadas a respeito. Estava lendo a revista outro dia que falava uma estimativa de que 20% da população mundial não tem interesse sexual, não faz sexo. Em torno disso, né? 20%. Não tem apetite sexual, não tem vontade. Ou só tem em condições muito específicas, né? Ou está apaixonado, não sei o quê, né? Ou nem isso. Em contrapartida, você tem uma ocorrência psicológica razoavelmente comum, que é a compulsão sexual, que é uma espécie de vício, assim como outros vícios, né? Fazer sexo por fazer não é erotismo. Será que não? Mas isso aí é uma valoração que você está fazendo. E nós estamos tocando um campo em que as valorações são muitas. Você tem algumas motivações básicas, talvez, né? Mas você tem a motivação indivíduo a indivíduo. Esse aqui eu não faço. Mas às vezes aquela pessoa ali você faz. Porque fazer sexo por fazer, no caso, seria a prostituição. Sem ter aquele eros em si. Bataille diz um dado muito interessante num dos capítulos aqui do livro. A prostituição começa como uma atividade religiosa sagrada. Havia as prostitutas sagradas. Sagradas. Que naqueles momentos rituais você
tá entendendo? E prostituição mesmo, no sentido, inclusive no sentido de você comprar o ato sexual. Santo Agostinho Por até favor. dizia que as prostitutas eram um mal necessário. A pessoa não entra no texto, né? Uma coisa preocupante até, porque às vezes um texto que foge dessas demarcações, tipo, isso aqui não é ciência porque não é imparcial mesmo e tal, no fundo ele está se afastando um pouco de certas demarcações quando ele faz algo do tipo. E aí ele se arrisca a não ser compreendido. É um problema que a gente observa, porque você tem textos, por exemplo, esse texto aqui é uma obra literária ou é uma obra de crítica literária? Quando certos autores praticamente desmancham no texto essa diferenciação, aí você fica sem parâmetro e você fica querendo uma coisa que na verdade passa a ser desnecessária para você aproveitar o texto, pelo menos na perspectiva que eu defendo, que é coisa de achar um gênero para ele. É interessante achar um gênero para o texto, é uma ferramenta interessante, uma ferramenta educacional, tudo, mas você tem um momento em que é irrelevante saber qual é o gênero do texto. Você tem esse momento, né? E acho que é do mesmo jeito, pensando nessas tipologias, dessa questão do erotismo mesmo, né? Chega um limite, um ponto em que o erotismo deixa de ser o que ele tradicionalmente era. Assim como a gente chega em vários momentos da nossa história humana em que a gente deixa de ser aquilo que a gente fez, o conceito de humano muda. O humano é o que faz isso, é o que pratica o bem, não sei o que e tal. Mas a própria noção de bem e de mal muda muito, né? Muda muito. Então, nesse momento amplo da nossa história, nos últimos milênios, né, nós talvez, uma das características fortes, intensas de nós, é a situação de ser desejantes, que vem de certos impulsos orgânicos, mas é modelada e ampliada por todo um conjunto de práticas culturais. O Bataille diz, né, gente, nossa noção de sujo, não pega isso que é sujo, criança não tem essa noção. Mesma coisa a noção do imoral, né? Ela vai sendo adquirida também, né? É incrível o nosso poder, uma coisa para se refletir, o nosso poder de adquirir coisas que a gente pensa que nasceram conosco culturalmente. Você vê que a criança que não tem medo de insetos, de barata, convivendo com adultos que têm medo, um dia ela vai, possivelmente, se torna, em muitos casos, um adulto que tem medo de insetos. Sabe, eu fiquei pensando também no que vocês falaram aqui, só para falar dessas práticas, na questão da transgressão e do interdito. O que é interdito? O interdito é interdito dentro de uma prática cultural. Dentro de uma prática. E a transgressão também é dentro de uma prática cultural, né? Tudo está ligado, né? Engraçado que eu entro numa reflexão interessante. A transgressão, grande parte do que o Bataille está abordando, ele fala muito de sociedades ditas primitivas, né? Esse termo meio preconceituoso, né? Às vezes são mais estáveis e bem organizadas que as nossas sociedades, né? Mas a ideia aqui de transgressão é perfeitamente instituído. E no século XX a gente tem muito aquele conceito de transgressão como algo que ameaçaria, tem talvez uma certa aura romântica aí, né? Algo que ameaçaria efetivamente uma situação social, especialmente se é uma situação social considerada injusta. Tem um pouco isso, né? Acho que Marquês de Sade, algo da literatura romântica, né? A chamada revolução sexual do século XX, a ideia de transgressão aí como algo que fundaria práticas sociais diferenciadas e mais interessantes, né? Revolução feminista. A revolução feminista está ligada também, né? A revolução sexual, né? Seria uma das conquistas da mulher, né? O direito de plena posse da própria sexualidade, né? Gere a sua sexualidade do jeito que você quer. Faz o que você quiser, acabou. Faz com quem quer e não faz se não quiser também não. Então, nem é obrigado a casar. Então, quer dizer, essa ideia é uma ideia muito nossa, né?
de transgressão. E ela hoje, por exemplo, a gente discussões que eu participei nesse sentido, hoje é possível uma transgressão que ameace o status quo, no sentido da possibilidade de abertura de práticas sociais outras, mais interessantes, de algum modo revolucionárias, né? Isso é uma questão interessante para se tocar, porque as possibilidades de transgressão hoje são... Tudo é potencialmente assimilável pela máquina capitalista, né? Tudo aquilo que pode ameaçá-la em algum momento é assimilado por ela para... Transforma em mercadoria. Provavelmente muito do que é feito por aí, com a perspectiva de ser arte, hoje, eu digo hoje, né? Não digo nem um quadro do Van Gogh que vale 1 milhão. Não é arte, é mercadoria pura, né? Inclusive no sentido de ser só muito na aparência transgressor. A transgressão é muito limitada. Eu sou transgressor, botei uma mulher nua aqui, mas eu estou aqui conseguindo dinheiro do governo por meio de editais de cartas marcadas, ou sei lá o que, da minha panela. Qual a transgressão que está aí, né? Então, acho que são todas questões interessantes para a gente pensar. Tenho muito essa visão, por exemplo, a arte, então, ela está, segundo Freud, né, segundo Nietzsche, segundo Bataille, ela tem uma ligação muito forte, a atividade artística tem uma ligação muito forte com o erotismo, né? Ela também é uma pletora de energia, um dispêndio grande de energia, né? Um grande esforço de energia, assim como é a atividade sexual ou o próprio erotismo, né? Então, a leitura que ele faz da obra de Bataille é muito importante para a obra que ele faz. Então, não na perspectiva de separar o homem do animal, mas que, de um certo ponto, os dois são difíceis de distinguir. Esse filósofo, George Agamben, ele tem uma discussão muito interessante, que o momento que o homem se transforma, ele passa a ser aquilo que ele nunca foi, porque o humano não está definido de uma vez por todas, né? A gente discutiu isso um pouco um dia na ocasião da palestra do colóquio sobre Shakespeare aqui, né? O crítico lá diz, o Shakespeare inventou o humano lá na época dele, mas o humano não está inventado definitivamente. O humano eu não conheço, não consigo enxergar uma essência imutável para o humano, né? Consigo pensar o humano como uma transformação constante, né? Transformação de valores muito forte. Então, o humano, ele é fluido, ele tem algo de fluido, ele tem algo que o assemelha àquela célula indiferenciada que vai virar organismo, né? Aquela célula que não se especializou, que não tem uma estrutura que só ela tem e outras não, né? Aquela célula que ainda é neutra. Guimarães Rosas, né? Diz que o ser humano nunca está acabado. Nunca está acabado, então eu penso nisso, né? Mas nesse inacabar, a gente, engraçado, toca aquele lado animal que a gente falsamente, hipocritamente quer recalcar tantas vezes, né? Quando, acho que uma discussão como a do Bataille está mais na ordem de você pensar esse lado animal, né? Pensar, acho que é a mesma coisa a psicanálise, não para tentar eliminar o inconsciente, mas pensar uma convivência com as questões inconscientes que te movem, né? E essas questões estão em toda parte, não estão só dentro da sua cabeça, guardada num poço secreto, como dizia o Freud. Guattari, Félix Guattari, um outro filósofo, na verdade psicanalista também, já falecido, ele diz que o inconsciente está em toda parte. Nosso inconsciente não está necessariamente na nossa cabeça, ele está no meio social que a gente vive, a gente está cercado por ele. Tudo, as pessoas, a linguagem, os discursos nos movem sem a gente saber o tempo todo. Acho que tem mais de inconsciente do que de consciente. Do que consciente. A gente não é plenamente determinado, mas a gente também é muito movido por, né? O nosso desejo, até que ponto o nosso desejo é puramente brotado de nós. Ele não é puramente brotado de nós. Ele começa já com a programação biológica reprodutiva e vai se ampliando em práticas em que esse mundo interior é o tempo todo confrontado com a descontinuidade que nós temos em relação ao outro. Que aí vem é o grande problema da política, né? É o grande problema da sociedade, a convivência com o outro. Nossas práticas que nunca se fixam, né? E às vezes uma prática que funciona em uma certa época, em outra, acabou-se.
não coisa. E aí você fica achando... creio que durante muito tempo, fazendo um exercíciozinho de futurologia, durante muito tempo esse dispositivo da transgressão como um dispositivo de institucionalização de práticas, ele vai ser usado. Ele ainda é muito útil. Usado de uma maneira, infelizmente, negativa, né? Uma maneira, infelizmente, que não é uma maneira libertadora, não é uma maneira transformadora, não é uma maneira que resolve práticas, não é uma maneira que dá aos indivíduos um livre exercício da sua corporalidade, que legitima isso, né? Que legitima um acesso diferenciado aos recursos que a gente produz. Todo mundo produz, mas o que todo mundo produz é utilizado e muitas vezes desperdiçado, né? Porque o impulso da pletora, o Bataille vai dizer, é um impulso que a gente vê na matéria, mas a gente institucionaliza esse impulso, né? A gente faz os carnavais, a gente acha bacana ler poesia, a gente acha bacana fazer uma festinha, a gente acha bacana no final do ano fazer um monte de comidinha boa e tal, né? E que é interessante, né? Então veja, isso aí tem que ter um potencial ambíguo, né? Um potencial de fazer a gente, quem sabe, parar para pensar isso, pensar nossas práticas, pensar nosso corpo. Mas também faz às vezes a gente ser capturado, posto dentro da gaiola, né? Mediante o suborno da sensorialidade, de práticas diversas, eróticas ou de alguma forma eróticas, né? E acho que uma sociedade madura, acho que ela começa pensando nessas questões, né? Aquilo que eu estou chamando de sociedade madura algo que não existe, de fato. Estou trabalhando com idealismos aqui, mas é pensando em práticas, é pensando na transformação da prática, não do ideal, né? Mas é na transformação constante da prática, que é isso que a gente tem em mãos, efetivamente, né? O ser humano não está inventando. Pensar na transformação da prática é buscar outras práticas, né? Buscar outras práticas. É o próprio confronto, né? O próprio debate é o momento de pensar na transformação da prática, né? Expor ideias, dizer vocês concordam, o que vocês dizem, o que vocês acrescentam, como vocês interferem com essas ideias, como essas ideias interferem em vocês, né?